Espírito Santo, estejam vigilantes e prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos. Amém? Amém. Essa carta aos Efésios ela é muito maravilhosa. Eu estava lendo um livro que o pastor me deu, que fala sobre avivamento, e falava sobre a cidade de Éfeso, como ela foi impactada pelos apóstolos, né? E ele escreve essa carta, ele fala sobre amor, ele fala sobre os dons, ele fala sobre o despir-se da velha criatura e o se revestir da nova criatura, no capítulo 4. E no final da carta ele completa, né? Ele diz, vou fechar a carta com isso, né? Fechar a mensagem que Deus tinha para aquela igreja naquela época, que era essa, de se fortalecer no Senhor, de estar preparado, né? São dias muito maus que a gente vive, né? E às vezes a gente está desprevenido em alguns dias, né? Para algumas setas, para alguns dias que a gente está sem fé alguma, sem perspectiva, né? E esquecemos da palavra que diz que Ele faz todas as coisas cooperarem ao nosso favor, né? E nessa época, né? Era uma mensagem que a igreja recebeu, né, da parte do Senhor, né, falando sobre se fortalecer no Senhor, sobre andar na presença do Senhor. Mas quando a gente vai em Apocalipse, se vocês puderem abrir, capítulo 2, ele já envia outra mensagem à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, ele diz: ao mensageiro da igreja de Éfeso escreve: assim diz o que tem as 7 estrelas na mão direita, o que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço bem as tuas obras, os teus sacrifícios e quanta paciência tens tido. Sei que não suportas os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, e sei que descobristes a sua mentira, e tens sido perseverantes, tens sofrido por minha causa e não perdeste a coragem. Mas tenho uma coisa contra ti, que já não tens amor como no princípio. Lembra-te, pois, de que alturas te deixaste cair. Arrepende-te e vive como vivias no princípio. Do contrário, se não te arrependeres, virei ter contigo e hei de tirar o teu castiçal do teu lugar. No entanto, há uma coisa a teu favor, é que como eu também detestes aquilo que fazem os nicolaítas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para ouvir, preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Aos que vencerem, hei de dar de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Só um instante. Não dá para resumirmos assim, é muito assunto, se for falar sobre a carta de Éfeso, mas Éfeso é semelhante a nós, né? Crentes, antes de conhecer a Cristo, né? Fomos salvos, fomos visitados, fomos avivados, fomos renovados pelo Senhor, e com o passar do tempo, né? A gente continua servindo a Cristo, mas pode acontecer o que aconteceu à igreja de Éfeso. Ela perdeu aquele fervor que ela tinha antes, né? Aquela paixão que ela tinha antes pelas coisas de Jesus. Ela continuou servindo a Deus, mas não da maneira que ele se agradava, né? Então, foi a mensagem que a gente recebeu quando aceitou a Cristo, né? A gente recebeu a mensagem de bom grado, a gente aceitou a Cristo, a gente se arrependeu dos nossos pecados, mas com o passar do tempo, Deus sempre tem uma mensagem nova para a gente. Ele tem uma palavra nova para a gente, seja ela de exortação, seja ela de encorajamento, seja ela de ânimo, e precisamos buscar essa palavra nova do Senhor, né? Essa unção fresca, esse renovo, para que a gente continue servindo a Cristo como no início, como nos primeiros dias. Com um fervor, com santidade, com integridade, com empenho, né?
passando seja qual for a luta, passando seja qual for a dificuldade, e dando graças, e dando glória, e sendo fiel ao Senhor. Amém? Amém, Jesus. Maravilhoso, Deus, tu és santo. Vamos abrir em Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 20. Não é fácil virmos aqui à frente, né, trazermos uma palavra de Deus, a gente tem um conflito conosco mesmo para saber aquilo que realmente o Senhor quer falar, né? Ser boca de Deus não é nada fácil. Temos as nossas fraquezas, temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas, como já foi dito essa noite, Ele aperfeiçoa o seu poder em nossas fraquezas. Em Mateus capítulo 8, versículo 20, diz assim: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No texto não temos a resposta desse escriba e nem a informação se ele permaneceu com Jesus depois dessa dura palavra. Jesus estava como peneirando para encontrar seus verdadeiros discípulos fiéis. Após esse escriba, outro rapaz que segue no texto já era discípulo, coloca como uma condição diante do chamado de Jesus. Ao outro, ele disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. É pouco provável que o pai desse discípulo tivesse morrido e ele tivesse ali, longe de sua família, à espera de uma espécie de autorização para sepultar seu pai. O mais provável é que esse discípulo estivesse querendo a autorização de Jesus para cuidar de seu pai até que esse morresse. Cuidar dos familiares mais velhos era algo muito forte na cultura judaica. Assim, esse rapaz não estaria pedindo nada mais a Jesus. Porém, a resposta de Jesus foge a uma resposta comum esperada. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Alguns podem taxar Jesus de desumano, considerando a dureza da sua declaração. Porém, Jesus não tinha o costume de ser desumano e nem o seria. Jesus tratava com as pessoas, dizendo-lhes exatamente o que precisavam ouvir. Foi assim com o jovem rico. Jesus foi duro porque viu em seu coração que o Deus dele era as riquezas. Com a mulher samaritana, o discurso de Jesus também foi firme, assim não tendo dificuldades de crer que Jesus estava tratando algo especial na vida desse discípulo. Talvez, na sua excessiva preocupação com o Pai, fizesse com que o reino de Deus não fosse prioridade em sua vida. Jesus, então coloca as coisas nos seus devidos lugares. Qualquer coisa que estivesse acima do reino de Deus deveria ser repensada, ainda que fosse culturalmente aceita. Ninguém pode servir a dois senhores. A palavra de Jesus toma um tom ainda mais forte se considerarmos que o pai do rapaz estivesse morto naquele dia. Jesus estaria exigindo lealdade exclusiva. A mensagem do Senhor não muda, né? Ela continua até hoje, né? O mesmo Jesus que fez o convite a essas pessoas na época para abandonarem coisas, para renunciarem coisas em prol do reino dele, em prol da causa dele, ele continua a fazer esse mesmo convite à sua igreja, para renunciarmos aquilo que tem impedido de produzirmos mais o reino de Deus, a renunciarmos aquele tempo que a gente tira para o nosso lazer, que poderia ser investido em oração, em jejum, em consagração. Então o Senhor fala que não é porque nós aceitamos a Ele há um tempo, né? Eu já estou há 10 anos seguindo Jesus e cada um tem o seu tempo, que Ele não continua a nos conclamar. Toma a tua cruz, dia após dia toma a tua cruz. Não é uma mensagem agradável de se pregar. Primeiramente que a gente tem que estar vivendo isso, né? Tomando a nossa cruz, seguindo Jesus.
E hoje em dia o Evangelho não tem sido tão pregado dessa maneira. Graças a Deus que estamos na igreja que tem sido pregado assim. Mas eu já visitei alguns no Brasil e até aqui quando eu cheguei que não sentia a presença de Deus, não sentia o Evangelho, sentia falar sobre coisas materiais, sobre coisas passageiras. E eu já fugia desse tipo de congregação, porque eu quero a palavra de confronto, eu quero a palavra de exortação, eu quero também a palavra de bênção, de vitória. Porque também Jesus disse a seus discípulos, né, aquele que me cegar, aquele que me negar e deixar tudo, também receberá 100 vezes nessa terra. Amém? Amém. Só mais um instante. A palavra de Jesus toma um tom ainda mais forte se considerarmos que o pai de rapaz estivesse morto. Essa parte que eu já li. Só um instante. Santo, santo, glória, glória. Bendito sejas. Pois adorado, Cristo. Jesus não fez espécie de trocadilho, de que signifique algo como deixe-os espiritualmente mortos, sepultados fisicamente mortos, mostrando que as pessoas podiam cuidar do pai do rapaz. Porém, o mais importante no texto é entender toda a questão que Jesus Cristo quis tratar ali, naquele momento, conforme discorria acima, né? Então, para finalizar essa reflexão, não vou me demorar, o que Jesus tem pedido da gente, né? Para a gente renunciar, para a gente abandonar, como estamos a nossa cruz, né? Se temos levado ela, ou se temos dito, Senhor, está pesado, está pesada. A nossa vida só faz sentido quando a gente obedece, né? O irmão estava cantando nesse louvor que me tocou bastante, né? Que foi que mesmo que seja difícil, né? Que mesmo que a gente passe pela prova, mas que é melhor obedecer. É melhor estar no centro da vontade de Deus. Então que o Senhor nos ajude a viver esse evangelho de renúncia, né? De tomar a cruz, de seguir a Jesus, não apenas quando tivermos na bênção, na vitória, e também quando tivermos na bênção, na vitória, né? Que a gente já vê irmãos que passam pela luta, pela prova, perseveram, Deus abençoa, e eles já permitem que aquelas bênçãos que Deus dê afastem ele um pouco mais do reino de Deus. Então que não seja assim conosco, que a gente saiba viver na luta, saiba viver na bênção, né? Como Paulo nos ensinou. Amém? Amém.